Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da Amprev. Sejam todos bem-vindos. Então, a nossa aula básica aí de fotografia, uma preparação para participar do primeiro concurso de fotografia da Amprev. Eu sou o Lucivan Queiroz, eu tenho mais de 10 anos aí de fotografia. Eu sou publicitário por formação, mas sou fotógrafo por paixão. Então, tenho um pouco de experiência aí, quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de fotógrafo, um pouco da minha visão e tentar inspirá-los a participar desse concurso. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês silenciarem aí os microfones de vocês, cortar os vídeos também, para a gente economizar um pouco da banda da internet. E no finalzinho eu vou abrir espaço para pergunta. Então, se você tiver uma pergunta, pode ir mandando aí no bate-papo, que no final eu vou responder todo mundo, beleza? Mas aí eu preparei a aula, a gente vai acompanhando a aula até o fim, e aí no fim eu respondo tudo para não perder o raciocínio durante a aula, tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou cortar minha câmera aqui também, e a partir de agora vocês vão acompanhar aí o slide da aula, beleza? Vamos lá. Então, esse é o primeiro concurso de fotografia da Amprev, aí na comemoração dos 29 anos da associação. Espero contar com a participação de vocês. A gente preparou com muito carinho esse concurso e realmente a gente espera que vocês possam contribuir. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tema, que é um novo olhar. Qual que é a proposta desse tema do concurso de fotografia? É que a gente realmente exercite o nosso olhar, aqui no caso, utilizando a fotografia, mas também nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, da gente poder contemplar as coisas simples, as coisas do cotidiano, as coisas que estão à nossa volta e nem sempre a gente repara. Então, a proposta para esse concurso é que você, associado, demonstre o seu ponto de vista, como você enxerga o mundo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Aqui eu trago uma foto como exemplo, essa foto aqui que tem uma estátua. Eu estava num museu em São Paulo, e aí eu estava passando pelo corredor e me deparei exatamente com essa situação. Em determinado ângulo, a câmera de emergência do museu ficou parecendo a cabeça da estátua. E eu achei interessante, fotografei, inclusive com o celular. Isso eu trouxe aqui para vocês para mostrar que, às vezes, a gente tem um olhar, a gente tem uma percepção que pode ser só nossa. Pode ser que ninguém mais tenha passado nesse museu e tenha percebido esse encaixe aqui da câmera com a estátua. E, ao mesmo tempo, também pode ter sido que outras pessoas possam ter visto a mesma coisa. Mas a questão é, a minha percepção aqui foi a que prevaleceu para conseguir fazer essa foto. Então, na aula de hoje, o que a gente vai discutir aqui é você prestar atenção justamente no seu olhar, na sua visão, e compartilhar, a partir da fotografia, essa sua visão, que às vezes é uma visão que só você tem. Então, nenhuma outra pessoa vai conseguir ter essa contribuição como você tem. Então, isso é importante. Compartilhe aquilo que você vê. Mesmo que você pense assim, é algo que é simples, ou ninguém se importa com isso, não, vamos compartilhar a visão, porque ela pode ser realmente a única nesse caso. Então, vamos falar um pouquinho das categorias. A primeira categoria é uma categoria simples, a paisagem e natureza. Então, pode ser paisagem natural, urbana, pode ser animal, pode ser planta, pode ser vegetação, pode ser fenômenos naturais. Essa é uma categoria simples de participar, porque é basicamente fotografar aquilo que a natureza nos traz, né? Então, é realmente ter um olhar a partir do que a natureza nos apresenta e transformar isso em fotografia. Aqui eu trouxe algumas fotografias minhas. Essas duas primeiras são do Tocantins, uma viagem que eu fiz voltando para o lugar onde eu nasci.
E eu nasci na cidade de Araguatins, no Tocantins, eu não sou natural de Brasília, apesar de ter vindo para cá muito cedo, então eu lembrava pouco de lá. Numa viagem, eu voltei na terra onde meus pais moravam quando eu nasci, porque eu não lembrava nada. E a cidade que eu nasci é Araguatins, é uma cidade que fica entre o rio Araguaia e o rio Tocantins. Então eu fiz uma foto do pôr do sol do Araguaia e do pôr do sol do Tocantins. Então, aqui eu trago um pouco da minha história nessas duas fotografias. Essas outras duas aqui do lado é onde eu moro hoje. Esse daqui é uma foto que eu tirei da minha própria janela. E aqui, nessas duas fotografias, o que eu quero mostrar? Apesar de eu fotografar praticamente a mesma foto, se vocês pegarem aqui, esse prédio é o mesmo desse daqui, só o enquadramento que está um pouco diferente, né? A pontinha do prédio está aqui. Mas apesar de ser o mesmo lugar, eu tenho duas fotos completamente diferentes. Na verdade, eu tenho uma dezena de fotos dessa vista, que é maravilhosa. E cada dia que eu fotografo, ela está diferente. Então, é também uma maneira da gente ver que eu posso fotografar a mesma coisa todos os dias e ainda assim ele vai ser fotografias diferentes. Então, faça esse exercício. Pegue a sua câmera, pegue seu celular e faça fotos. Preste atenção, observe e fotografe. Pode ser que muitas dessas fotos não fique legal, fique estranho, fique feio, mas não tem problema. O processo de ir fotografando faz com que você vá exercitando o olhar. E você pode ser surpreendido com essas coisas que parecem banais de todo dia, mas que na verdade são muito belas. Então compartilhe esse olhar com a gente. Aqui, dentro de paisagem e natureza, pode ter uma paisagem urbana também. Aqui eu falei muito da paisagem natural, que a gente praticamente só registra, né, o que a natureza já nos mostra. Já numa paisagem urbana, já tem o olhar do fotógrafo é muito mais aguçado ainda. Então, aqui eu tenho uma foto da Torre Eiffel, por exemplo. Paris é a cidade mais visitada do mundo, né? A cidade de turismo mais visitada do mundo. A Torre Eiffel provavelmente é o monumento mais fotografado do mundo, né? Porque é o monumento mais popular de Paris. E mesmo assim, você ainda consegue ir lá e fazer uma foto que seja única, que seja sua, que vai registrar aquele momento que você está ali. Hoje a gente não está podendo viajar, né? Infelizmente, mas se você tiver aí nos seus arquivos foto de viagem, você pode cadastrar também no concurso as fotos de viagem. Então, mesmo que pode parecer, é só um monumento, mas se ele está traduzindo o seu olhar, ele ainda pode ser uma foto única. Aqui eu tenho a foto da estação de trem e uma outra foto também, que é uma rua, que pode ser qualquer rua. Mas na fotografia urbana, você tem muitos outros elementos e você tem a possibilidade de brincar com esses elementos para compor a sua fotografia. Elementos esses que a gente vai abordar com mais detalhe na frente. Então, a próxima, ainda dentro da categoria de paisagem e natureza, você tem, além da paisagem, a própria natureza em si, os aspectos menos globais, vamos dizer assim, né? Os detalhes. Então, aqui eu trouxe algumas plantas, pode ser de animais também, eu não trouxe nenhuma foto de animal, mas também pode ser foto do seu pet, uma foto de um animal silvestre. E a ideia é, quanto mais comum é o que eu estou fotografando, então seja uma planta que eu tenho na minha casa, seja uma Torre Eiffel da vida, o ideal é eu usar mais elementos de construção dessa imagem para torná-la com um impacto visual maior, né? Para dar mais ênfase nessa fotografia, e a gente vai passar por esses elementos de fotografia que nos ajudam a compor esse ambiente. Um outro caminho ao invés de eu pegar coisas comuns, é realmente eu desenvolver uma coisa nova, eu pensar numa ideia diferente para fotografar. E aí eu acabo não tendo que ter que usar tanto esses elementos, apesar deles ainda serem usados, porque o próprio assunto já é um assunto que é mais relevante e interessante. A próxima categoria é a categoria do cotidiano. E aqui fica uma ressalva que se aparecer alguém que seja reconhecível, eu preciso da autorização do uso de imagem dessa pessoa. Nesse caso aqui, é meu afiliado, então essa foto, se eu fosse cadastrar essa foto no concurso, eu precisaria pegar a autorização dos pais dele, né, que são os responsáveis legais
por ele ser menor de idade, para poder utilizar a imagem dele. Está tudo lá no hot site, você consegue pegar o modelinho e mandar. Então, aqui, o que eu tenho no cotidiano? Brincadeiras de criança. Um dia eu fui acompanhar o meu afilhado no parque e pensei, por que eu não posso fazer foto deles? E, despreocupadamente, eu comecei a fotografá-lo. Criança é muito espontânea, né? Então, essa é uma vantagem de fotografar criança, é que você simplesmente deixa ela viver, ali acontecer, e você consegue pegar fotos incríveis. Então, essa é uma opção de fotos do cotidiano, que são realmente coisas que acontecem no cotidiano, que às vezes a gente não presta muita atenção. A criança está brincando o tempo todo, e às vezes é interessante o que ela está brincando. Outras opções de foto do cotidiano, você tem, por exemplo, fotos do seu dia a dia, do seu ambiente de trabalho, do seu home office, você que está de home office, da sua casa, da sua cozinha, do seu jardim, enfim, de coisas que estão aí no dia a dia, ou, enfim, de um lugar que você costuma passar de carro, ali no caso, eu estou em Brasília, né, um pouco ali do Congresso. Essa foto do boneco, do Buzz, ela é interessante que ela não existiria se eu não tivesse preparado essa aula. Quando eu fui fazer umas fotografias para explicar alguns conceitos de iluminação, eu acabei pegando esse boneco para ilustrar. E aí, fazendo as fotos, eu cheguei uma dessas fotos que eu fiz, eu cheguei nessa foto e eu achei ela muito legal. Então, é um tipo de coisa que ela não existiria se eu não tivesse preparado essa aula, e o fato de eu estar atento e procurando posições e procurando fazer uma coisa diferente, eu acabei chegando nessa foto, que eu gostei bastante. Uma outra é essa daqui, essa segunda foto. Ela é a foto da minha parede. É um lugar na minha casa que, em determinado horário, daqui a pouco, inclusive, essa luz vai acontecer, determinado horário, o sol bate e dá essa silhueta bem legal. E aí eu coloquei essa luminária para compor, que é uma luminária que já fica nesse ambiente, inclusive, porque aí você tem um contraste de um lugar que está bem iluminado com silhueta e você tem uma luminária. Só que essa luminária não é quem está trazendo a luz. Então aqui, apesar de ser um elemento de luz, ele não está efetivamente trazendo a luz. E isso faz compor a minha imagem de uma maneira mais interessante. Uma quarta imagem que eu peguei, essa foto não é minha, é de um banco de imagem, mas eu achei interessante porque justamente a gente está vivendo um momento ímpar, né, onde com essa pandemia global, muitos hábitos foram modificados. Então, a gente vê uma pessoa aqui de máscara fazendo compras, o que não era comum na nossa sociedade, né, há um ano e meio atrás. Então, esses elementos também podem estar na nossa fotografia do cotidiano, e aí, por ser um tema bem atual, ele pode figurar na sua fotografia aí para o concurso fotográfico. A próxima categoria é a categoria de memória, que inclui arquivos de viagem, e aí pode ser paisagem ou arquivo pessoal. Se você pegar as fotos que eu já apresentei, por exemplo, lá na paisagem, aqui a maioria, todas essas fotos foram de viagens. Então, elas podem tanto estar aqui de paisagem, quanto estar lá nas memórias. E aí eu escolho o que se encaixa melhor, né, no caso, para contar o que eu estou querendo contar. Essa, na minha opinião, eu acho que é a mais fácil da gente conseguir boas imagens, porque normalmente quando a gente está viajando, a gente já fica com esse olhar mais aguçado. Então, tudo nos parece novo. Então, a gente tem mais vontade de fazer esses registros, porque a nossa sensação é de que aquilo não é o cotidiano, não é o comum, né? A gente está num lugar que não é comum, que a gente não costuma ir, a gente está experimentando coisas diferentes e a gente acaba sendo mais criativos e tendo oportunidade mais de registrar. Então, essa memória, essa categoria foi criada justamente para incentivar a participação. Poxa, eu não tenho tempo de parar para pensar numa foto, para criar uma fotografia, mas com certeza você tem aí nos seus registros uma foto de uma viagem que você fez e que você, né, por estar com esse olhar aguçado, você acha legal, você acha ela bonita, bem feita, então é uma oportunidade de utilizar essas fotos que já estão prontas. Então, aqui, essas duas fotos são fotos é minha esposa, né? Ela que está aqui nas fotos. Nesse caso, como
ela está de costa, não dá para ver o rosto, não dá para reconhecer quem é, nem precisaria da autorização de uso de imagens. Aqui, nessa terceira foto, sou eu mesmo que vos falo, e nesse caso, como eu estou aparecendo na fotografia, e eu sou a pessoa que estou cadastrando a foto, ainda assim eu preciso da autorização do uso de imagem, então, se é o caso, você estiver aparecendo na sua foto, preencha com seus dados e envie também a autorização do uso de imagens. Beleza? Então, essas fotos eu coloquei para vocês terem um pouco de inspiração na hora de procurar ou de produzir as fotos que vocês vão cadastrar nesse concurso fotográfico. E aqui são os critérios de avaliação. Eles não estão necessariamente em ordem, tá? Não é necessariamente originalidade, é o que mais conta, é a criatividade. Enfim, esses são os pontos que são relevantes. E é claro que vai depender de uma conjuntura de todos esses pontos para definir a melhor foto, a foto vencedora. Mas esses são os pontos que você deve levar em consideração. Originalidade, criatividade, o conteúdo da foto, ou seja, o que a foto está contando, o que a foto está dizendo, a técnica aplicada nessa foto, que é o que a gente vai conversar um pouco mais para frente, e, por fim, o impacto visual, que é o quão diferente essa foto, quanto de novidade essa foto traz, seja visualmente, seja de composição, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. E aqui tem uma frase do Matt Herd: a beleza pode ser vista em todas as coisas. Ver e compor a beleza é o que separa a simples imagem da fotografia. Mais uma vez, aqui a gente está pedindo para que vocês olhem mais atentamente ao que está em volta de vocês, porque tudo que está nos cercando, que a gente não dá atenção, pode se tornar uma fotografia incrível. E quando a gente transforma isso em fotografia, a gente eterniza esse momento, esse estado, né? Isso que está nos cercando. Então, essa é uma oportunidade para a gente fazer isso. Lembrando que quem tiver as fotografias como bem posicionadas vai ganhar, em primeiro lugar, uma câmera DSLR, uma Canon, ou um smartphone Samsung A72 da escolha do vencedor. Além disso, um curso de fotografia online, que pode ser de DSLR ou de fotografia, depender do que você escolher como prêmio principal, o certificado de participação e a revelação da foto premiada em 50x70 com moldura. O segundo lugar vai levar uma mini impressora fotográfica de celular, então você conecta o seu celular no Bluetooth com essa impressora e revela as fotos que você faz no seu celular, além do curso de fotografia para celular, o certificado de participação e também a revelação de 50x70 com moldura. O terceiro lugar vai ganhar o curso, o certificado e a revelação, e a mesma coisa com as fotos mais votadas de cada categoria. Então, uma das partes do concurso vai ser o voto popular, a gente vai colocar no hot site todas as fotos que foram cadastradas e que estiverem de acordo com o edital, e vai ser aberto para votação popular. As fotos mais votadas em cada categoria também vai ganhar, o fotógrafo também vai ganhar o curso online, o certificado de participação e a revelação da foto 50x70 com moldura. As menções honrosas, se houverem, vão ganhar certificado de participação e revelação. Menção honrosa são aquelas fotos que ficaram muito boas, mas que não foram as melhores, ou seja, que não superaram as vencedoras, mas que merecem ser reconhecidas. Então, pode ser uma, pode ser duas, pode ser várias, vai depender realmente das fotografias que a gente receber. Muito bem, é isso. Envie a sua fotografia para concorrer a esses prêmios. Vamos para a nossa aula, então. Começando do começo. Fotografia. A própria palavra já nos diz o que é a fotografia. Então, fotografia vem do grego foto, né? Phos, do grego phos, que significa luz. E grafia vem do grego grafis, que significa estilo, pincel, que pode ser entendido como escrita, registro. Então, fotografia é o próprio escrever com a luz, ou registrar com a luz. É literalmente pegar a luz que está sendo emitida ali, os fótons que estão sendo emitidos, gravar numa superfície, seja ela física ou digital. No caso das câmeras digitais, você tem um sensor CCD lá atrás que grava essa imagem, transforma no arquivo digital, mas é gravar essa luz de forma permanente. Grava essa informação que ela vai ser mais útil ela vai ser útil mais tarde.
Então, vamos lá. A partir do início da fotografia, quando a fotografia foi descoberta ou inventada, né, ela começou a ser usada como uma forma de registro, né? Seja o registro histórico, seja o registro de documento, mas uma forma de registrar a história humana. E não é dessa foto que a gente está falando. A gente está falando aqui nesse concurso da fotografia que surgiu um pouquinho mais tarde, né? Depois que essa técnica foi aperfeiçoada e ela se tornou uma expressão e uma linguagem. Então, ela trata de coisas mais subjetivas, né? De um olhar mais artístico. E ela não é apenas para registrar, simplesmente, mas é para transmitir um sentimento, um conceito. E é esse tipo de fotografia que a gente espera aqui no concurso, a fotografia que traga esse sentido. Mesmo que seja uma fotografia documental, alguma coisa que aconteceu, mas o objetivo dessa fotografia não é simplesmente registrar o que aconteceu, mas sim traduzir o sentimento, traduzir o conceito e nesse olhar mais artístico e subjetivo. O Henri Cartier-Bresson, um grande fotógrafo da história da fotografia, quem realmente quiser se aprofundar sobre fotografia, pesquisa sobre esse cara, ele falou uma vez que fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Percebam que em momento algum ele falou da câmera, né? Aqui ele está falando que fotografar é colocar a cabeça, ou seja, pensar, o olho, ou seja, enxergar, e o coração, ou seja, sentir. Em momento algum eu estou falando de equipamento, em momento algum eu estou falando de câmera. É muito comum as pessoas, quando pensam em fotografia, já pensar na câmera, né? Se você tem uma câmera boa, você faz uma foto boa, não necessariamente. O que diferencia, hoje a tecnologia superou essa questão tecnológica de câmera, né? O celular que tem no seu bolso faz fotos excelentes. Inclusive, essa aula vai ser voltada para que você use o celular que está no seu bolso para fazer boas fotos. Então, você não precisa ter uma câmera cara, você não precisa ter um equipamento grande, sofisticado para conseguir fazer fotos boas. Mas você precisa ter o quê? Cabeça para pensar, elaborar, olho para enxergar e ver os detalhes que estão, as coisas que estão à sua volta, e coração para sentir. Porque, no fim, fotografia é mais sobre ser humano, é só sobre mais sobre humanidade do que sobre máquina, do que sobre câmera, do que sobre aparelho. E é isso que a gente quer ver nas fotografias. Eu falei para vocês, quando eu estava lá no início falando das categorias, sobre as fotos que já vêm prontas. Você olha para o céu está lindo, você aponta a sua câmera, faz algumas configurações, monta o enquadramento, a gente vai falar disso, e a foto está pronta. Um outro processo para você criar a foto é você realmente criar o conteúdo da foto, e não só a foto em si. E aí nisso entra a criatividade e o processo criativo que pode nos ajudar. Eu falei lá atrás também que quando você tem algo mais ordinário, mais comum, você acaba precisando ter muito mais, aplicar muito mais esses elementos técnicos da fotografia, como composição, como alinhamento, etc., uma série de coisas que a gente vai conversar, para tornar aquele comum em algo mais impressionante, se tratando de foto. E nesse caso do processo criativo, que é o que a gente vai ver agora, acaba que o próprio tema é tão interessante que a composição, os outros elementos, eles não precisam ser tão grandiosos assim para tornar a fotografia grandiosa, porque aquilo que está sendo criado já é. Então, aqui a primeira parte do processo é a preparação, que pode começar com uma pesquisa mesmo, é uma parte realmente teórica. E aí, dentro desse processo de criação, tem a inspiração. A inspiração é diferente de cópia, é importante lembrar. Uma coisa é você pegar a foto e fazer exatamente igual, reproduzir. Isso pode até servir para quem está aprendendo a fotografar como um estudo, mas não é o que a gente espera para o concurso fotográfico. A gente espera realmente algo novo. E se inspirar é justamente se basear em alguma coisa que já existe, mas criar algo novo. Então, você pode se inspirar em várias coisas. Por exemplo, uma inspiração pode ser poesia. Eu posso pegar uma poesia e falar, nossa, eu gosto muito desse poema, porque ele me faz sentir isso, um determinado sentimento.
E aí um exercício pode ser, como eu posso transformar essa poesia, esse sentimento, numa imagem? E a partir daí eu começo um processo criativo para criar uma imagem, algo novo, inspirado em algo que já existe, que era aquele poema. Então, no fim, eu estou pegando algo que está em texto e transformando em imagem. Isso pode vir, enfim, de outras coisas. Eu posso pegar várias imagens também. Hoje no Instagram, você, enfim, tem bastante, você consegue ver imagens bastante bonitas e você pode pegar, nossa, gostei desse ângulo, gostei dessa luz, gostei desse tema, e aí, a partir disso, criar também uma coisa nova, o que é diferente de copiar. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte, então, é justamente ter a ideia. Então, na primeira parte, eu fiz uma pesquisa, pensei nessa parte teórica, e na segunda parte, é justamente fechar. Putz, por que que isso é interessante? Ah, é interessante porque essa poesia, pegando mais uma vez o exemplo da poesia, me faz sentir isso. Então, esse é o conceito, traduzir esse sentimento nessa foto, essa é a ideia. E a partir daí eu passo para a parte de execução, que é utilizar as técnicas que a gente vai ver aqui para finalmente gerar a foto. Ou seja, eu vou pensar na luz, eu vou pensar na composição, eu vou pensar no cenário, eu vou pensar em como traduzir isso numa fotografia. E, por fim, é eu olhar a foto que já está pronta e pensar novamente, né? Lá na ideia que eu tive, putz, eu tive essa ideia lá no início, essa foto está transmitindo aquilo que eu pensei? Se tiver, legal. Se não tiver, eu volto e passo para o processo novamente. É um processo, então ele não tem fim, ele é cíclico, ele vai e volta. Aqui eu trouxe só uma metodologia para a gente compreender, mas algo que é não linear, você pode ir e voltar várias vezes até chegar num elemento. Então, esse é um norte que pode te ajudar a criar uma foto diferente, uma foto que vai traduzir algo que tenha mais chance de encantar os olhos dos avaliadores do concurso. Então, essa é uma dica que eu dou. Comece a pensar essa ideia por aquilo que você já tem experiência, que você tem domínio. Mostre a sua visão do mundo, aquilo que você, o seu ser, é diferente dos outros. Assim. Então, por exemplo, se você gosta de jardinagem, você é uma pessoa que vai prestar muita atenção nas plantas, então você vai saber melhor do que ninguém a diferença das cores, das texturas, do tamanho da planta, do formato das folhas. Então, só por você já ter interesse em jardinagem, te traz uma bagagem de conhecimento que uma pessoa que não conhece de jardinagem não vai ter. Logo, a sua fotografia desse tema provavelmente vai ter elementos mais interessantes de quem é leigo nesse assunto. Então, por exemplo, se você gosta de sapatos, pensa, como que eu posso traduzir os sapatos numa fotografia, de repente colocar todos juntos, ou então pegar um design de um sapato específico que combina, sei lá, com um, uma, a sua cidade, e aí colocar o monumento da cidade junto com o sapato, eles conversando, enfim, não sei. Mas você pode partir daquilo que você já conhece para criar algo. E quando você já tem domínio, já é um passo a mais. A mesma coisa com carro. Quem é apaixonado por carro vai saber cada detalhe do motor, da cor, de tudo. Livro, eu amo ler. Então, de repente, eu não quero fazer de um livro específico, mas eu quero fazer o sobre ler. De repente, pegar todos os livros e aí começar a fazer uma composição com esses livros e aí exercitar essas técnicas que eu vou falar baseado nisso. Ou contar uma história baseada na capa dos livros. Enfim, explore aquilo que você já tem domínio, porque você já começa de um ponto de partida, que você já tem segurança e que é uma visão sua, ou seja, que uma pessoa que não tem essa mesma visão que você não vai conseguir ter a mesma ferramenta para criar essa mesma fotografia. Então vai ser algo que realmente vai ser mais parecido com você, a sua especialidade. E aqui eu vou trazer um caso para ilustrar, para mostrar como que é possível pegar uma coisa comum e transformar numa fotografia não comum. É o caso do fotógrafo Pedro Davi, não sei se é Davi ou se é David, mas ele fez um ensaio baseado nesse remédio chamado Aerolin, que é um remédio para asma, né? Então, como fazer um ensaio de um remédio sem mostrar o remédio? Aí o que que ele fez? Ele começou a pensar em quais são os elementos que estão rodeando o remédio.
Então, um remédio para asma, ele vai afetar as pessoas que têm dificuldade para respirar. E aí ele pegou a chapa do pulmão para representar isso. Ou o suor do tatame, que tem esse formato das costelas, para mostrar essa questão do pulmão. E aí, aqui, além disso, além do formato, tem a questão de quando você está lutando, o seu ritmo respiratório aumenta, e aí você precisa de mais ar, e aí você precisa usar mais os pulmões. Aqui você tem as cartelas, que também faz o formato do pulmão, mas também está associada à questão de medicamento. Apesar de não ser o medicamento em si, mas ele está remetendo a um medicamento para o pulmão. Aqui ainda ele traz outra forma de medicamento, que é a ampola, mais uma vez no formato de pulmão, só que aqui num gramado, que já traz uma outra ideia, que é a ideia da natureza, como a fornecedora de ar, de oxigênio, etc. E aí ele levou isso ainda ao extremo, sabonete, né, sabão no formato, saco, agrião. Então, assim, nesse caso é um ensaio, ele fez várias fotos, mas aqui para o concurso basta uma foto. Então, se você pega uma ideia dessa, que é bem desenvolvida, que transmite bem o conceito, você consegue transformar isso, um remédio de asma, numa foto interessante com conteúdo legal. E para fazer essas fotos, usar as técnicas que a gente vai estudar agora, que são os elementos da linguagem fotográfica. Como eu disse lá atrás, a fotografia serve para vários usos, né? Uma delas é transmitir sentimento. Baseado nisso, a gente tem os elementos que nos ajudam a fazer isso, nos ajudam a contar essa história, né? Nos ajuda a transmitir esses sentimentos. Eu trouxe alguns, existem vários outros. Não dá para abordar todos, porque realmente a fotografia existe há muito tempo, né? Então é um estudo muito avançado que tem bastante coisas sobre o assunto. Se você quiser se aperfeiçoar, quem participar do concurso aí e for um dos vencedores vai poder se aprofundar no curso que ganhar, né? Aqui a gente vai dar uma pincelada. Então eu trouxe alguns que, na minha visão, é, serão úteis para quando você estiver fazendo a sua fotografia. E aqui a gente vai utilizar um método que eu mesmo desenvolvi, que é o método OPA. OPA é olhe, pense e ajuste. Então, a todo tempo a gente vai pegar o celular, né? Eu vou partir do pressuposto que vocês vão fazer foto com o celular, mas, enfim, serve qualquer câmera, pode ser celular, câmera profissional, analógica, digital, não importa. Tudo que a gente conversar aqui serve para todo tipo de câmera. E aí você vai pensar na sua foto. Na hora que você apontar a câmera ou o seu celular para o que você vai fotografando, a primeira coisa que você vai fazer é olhar e aí você vai pensar nesses elementos. Como é que está a luz? Como é que está o enquadramento? Como é que está a composição? Se tiver alguma coisa para melhorar, ajusta. E aí olha de novo, aí pensa de novo, e aí ajusta. E esse é o método OPA que a gente vai ver aqui em cada um dos elementos. E o primeiro elemento que eu trago é o elemento luz e sombra, porque é óbvio, luz é o que faz a fotografia, como a gente viu lá atrás. Sem luz, não há fotografia, porque a fotografia é a própria registro da luz. Mas o que pouca gente presta atenção é que sempre que tem luz, tem sombra. A sombra é um elemento da fotografia. Então você precisa aprender a usar não só a luz, mas também a usar a sombra. Então aqui nesse primeiro caso, a gente está falando de intensidade de luz, quantidade de luz que tem na cena. Nessa primeira foto aqui do Buzz, eu tenho um ambiente bem iluminado, então eu consigo ver o fundo lá, eu consigo ver o rosto dele todo iluminado. Dependendo da proposta que você tem para fotografia, ok essa quantidade de luz. Mas, quando eu diminuo aqui a minha fonte de luz e deixo a luz mais especificamente no objeto que eu estou fotografando, o que, que eu tenho? Eu tenho mais contraste. Eu trago ele mais para frente, eu dou mais destaque para o que eu estou fotografando e tiro um pouco do fundo, do ambiente, né? E aí, além disso, eu trago o quê? Mais dramaticidade. Aqui está uma luz mais suave, ou seja, é uma sensação de mais calma, de mais paz. Aqui já é uma luz mais agressiva, né? Ela já dá essa sensação mais de inquietude. E aí, dependendo do que você quer transmitir, você vai utilizar uma luz mais clara ou uma luz com mais contraste para poder representar o que você quer. Aí, aqui uma dicasinha, eu não consegui trazer dicas em todos os elementos, mas essa eu acho que é importante.
Quando você estiver fotografando, aqui eu estou usando o iPhone para exemplificar, mas no Android também tem. E aí varia de modelo para modelo, por isso que eu vou acabar não entrando especificamente. Mas quando você clica num elemento para focar, ele aparece aqui um ajuste de exposição, que a gente chama, que é a quantidade de luz. Então, você arrastando isso para cima e para baixo, você controla a quantidade de luz que tem na fotografia. Use essa ferramenta para poder fazer as fotos da luz do jeito que fique melhor de contar aquilo que você tá contando. Uma outra questão da luz é a posição em que ela está em relação ao objeto que você está fotografando, ao assunto, né? Pode ser um objeto, uma pessoa, enfim, um acontecimento, o assunto. Então, existem vários tipos de luz. Você tem a luz natural, que é a luz do dia, né? Basicamente a luz do sol, mas aí você pode estar num lugar aberto, onde você está pegando essa luz do sol de todas as maneiras. Você pode estar num lugar debaixo de uma árvore, por exemplo, onde tem uma sombra. Você pode estar dentro de casa, onde você vai ter uma entrada dessa luz por um lugar específico. Nesse caso, eu estou usando a luz da janela, que eu já digo de antemão. É uma luz excelente, maravilhosa. A gente vai falar um pouco de Rembrandt lá na frente, mas os pintores do Renascimento usavam muito a luz de janela, porque é uma luz que você tem, naquela época não existia lâmpada, né? Eles não tinham como controlar a luz, então a luz que eles tinham era a luz natural, a janela era um jeito de controlar minimamente a luz, a posição, se era dura ou se era mais suave, a gente vai conversar sobre isso. E então, utilize a luz da janela que você tem em casa, é uma excelente fonte de luz e dá para fazer muita coisa legal com ele. Uma das coisas que a gente tem que pensar quando estiver utilizando a luz é a posição. Então, aqui eu coloquei meu assunto, né, que é meu Buzz Lightyear, e eu coloquei a luz de fundo, atrás do meu assunto, que a gente chama de contraluz, justamente porque a luz vai estar contra a posição da câmera, né, e nosso assunto está ali no meio. Essa é a técnica para a gente fazer esse tipo de foto aqui, que é de silhueta, onde fica marcado só o contorno, né, do assunto. E aqui eu trouxe essa foto, essas duas fotos, para a gente prestar atenção, porque o contraluz ele pode ser muito ingrato, porque às vezes ele é bonito, mas a gente tem que tomar cuidado para ele realmente ficar bom. Nesse caso, o que aconteceu? A quantidade de luz que está entrando por aqui é tão grande que eu perdi o meu Buzz Lightyear, não estou conseguindo ver ele direito, ele está estranho, está ofuscado, está embaçado. Aqui, quando eu fiz a silhueta, eu consigo ver a silhueta, mas aí eu presto atenção no quê? Essa parte aqui é um monte de coisa que está na frente tampando a luz. Quando eu vou para a silhueta, tudo vira forma, né? Eu não consigo mais enxergar, não sei nem o que é isso, é só um borrão preto que está atrapalhando a minha imagem. Então, eu tenho que prestar atenção nesses elementos que estão na minha imagem quando eu estou trabalhando com a luz e com a sombra. E, principalmente, no contraluz. Uma sugestão de contraluz é mudar. Então, aqui, por exemplo, é a mesma janela que eu estou usando, só que eu cheguei mais perto, e ao invés dele estar exatamente atrás, ele está atrás um pouco mais lateral. Aqui eu tenho um contraluz, só que eu consigo ver o meu Buzz Lightyear de maneira mais detalhada, eu consigo ver o objeto, ele não está ofuscado. Ficou uma luz bonita, você tem aqui esse reflexo aqui embaixo, que é característico do contraluz, e é a mesma posição, só que muito mais interessante. Aqui é a mesma coisa, a silhueta feita de uma forma que fica mais bonito. Então, eu tirei todo e qualquer elemento que pudesse atrapalhar eu visualizar o contorno do meu assunto. Então, aqui eu consigo ver justamente o formato do Buzz perfeitinho. Para fazer isso, eu acabei tendo que mudar um pouco o ângulo, ele está um pouco de baixo para cima aqui, o que dá mais grandeza porque eu estou fotografando, mas é uma maneira que eu consigo trazer esse elemento sem aquela sujeira que estava na frente. Então, é isso meio que como não usar o contraluz e como usar o contraluz. Então, são duas maneiras, a mesma luz, na mesma posição, só que numa foto melhor. Então, esse é o OPA. Eu olho e penso, o que está atrapalhando a minha foto? Nesse caso, esse bando de informação está atrapalhando a minha foto. A própria luz que está entrando está atrapalhando a minha foto. Então, o que eu posso melhorar? Nesse caso, como eu não posso mudar a luz de lugar, eu mudei a minha foto completamente. Eu levei o meu assunto para um lugar melhor para conseguir capturar essa luz de uma maneira melhor. Nem sempre você consegue mudar o assunto.
Mas, às vezes, sim, você está fazendo foto de uma pessoa e aí você está no contraluz, às vezes o simples fato de você fazer o contrário, virar, e ao invés de você ficar da frente para a janela que está fotografando, você ficar de costa para a janela e a luz vai bater de frente para quem você está fotografando e ele vai melhorar a condição de luz. Então, é pensar em como que eu posso usar o que eu já tenho para melhorar a minha fotografia. Esse é o OPA. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fotos com silhueta, que é uma técnica antiga, e as fotos ficam muito bonitas. O que você tem que prestar atenção é sempre, toda vez que eu faço silhueta, só vai aparecer o formato. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho que deixar a pessoa com as pernas abertas, porque se ela ficar com a perna fechada, vai parecer que é uma perna só. Aqui ela vai ficar, ela ficou de lateral, eu tenho que ficar exatamente lateral para conseguir ver o formato do nariz. Aqui a mão também, talvez pudesse até abrir um pouquinho dos dedos para mostrar um pouco mais o dedo. Então, é esse tipo de coisa que quando eu estou fotografando silhueta, eu tenho que prestar atenção. Porque se ela fica com a cabeça um pouco girada para lá, eu perco o detalhe do nariz, da boca, que é o que é bonito de mostrar nesse caso. Vamos para o próximo elemento da luz de sombra, ainda continuando na posição. Aqui, como eu falei, eu peguei a mesma fotografia, no mesmo ângulo, só que eu mudei o lado. Eu estava de trás, né, de frente para a luz, e agora eu estou de costa para a luz. Então, a luz está bastante frontal aqui no Buzz Lightyear. Essa luz melhorou a condição, porque ele também parou de ficar ofuscado, só que o que acontece? Muito cuidado quando você usar uma luz muito frontal, e aí nisso é o flash que você tem na sua câmera ou no seu celular, muito cuidado ao usar, não que ele seja ruim, mas que ele tem umas características que podem atrapalhar a sua foto. Nesse caso, eu acho que atrapalhou, por exemplo. Quando você tem uma luz frontal, o que que ele faz? Ele achata os planos, ele diminui a nossa noção de volume. Então, por exemplo, o nariz, a bochecha, o queixo, isso tudo no corpo humano, eles são como se fossem bolas, né? E aí, quando você põe a luz de frente, você perde esse efeito de volume, porque você está vendo exatamente do ponto da luz, então ele fica como se fosse achatado para a imagem. Aqui, uma luz lateral, você já consegue ver, ó, por exemplo, aqui você tem, além da luz que está batendo aqui na bochecha, a sombra que a bochecha está fazendo do outro lado. E é isso que eu falo quando a gente trabalha com luz e com sombra, porque não é só a luz que é o elemento, a sombra também é um elemento. Então, quando eu coloco a luz e a sombra, eu tenho uma imagem mais rica, porque eu consigo ver essa diferença de volume, né? Que daqui é uma bolinha, aqui é outra bolinha, o olho é outra bolinha. Aqui o corpo dele também, aqui tem mais luz, aqui tem sombra. Aqui também eu tenho a sombra que vai sendo projetada para cá. Eu trabalho com esses elementos também na minha fotografia. Presta atenção neles. E esse que está aqui nessa pintura é o Rembrandt. É um pintor que utilizava muito a luz de janela, como eu falei, e ele observou que num determinado ângulo, nesse caso a 45 graus, assim, de cima para baixo, que você coloca a luz, você cria um efeito mais dramático da luz, que é onde o nariz faz uma sombra aqui na bochecha, o olho também projeta uma sombra na bochecha, e o formato da cabeça aqui projeta uma sombra aqui desse lado. Então, a característica dessa luz é gerar esse triângulo embaixo do olho, onde eu trago um efeito dinâmico, não só lateral, mas também de cima para baixo. Né? Eu tenho a sombra do nariz, a sombra do olho e a sombra daqui fazendo um contorno. Mas mesmo assim eu consigo ver que tem uma bochecha aqui, né? Porque ela aparece nesse triângulo. E aqui é meu Buzz, né? Que está sendo o personagem aqui da nossa história, com essa mesma luz. Então, é uma luz que fica 45 graus aqui de cima para baixo, você consegue fazer esse triângulo. É uma luz que, se você estiver fotografando uma pessoa e quiser fazer uma luz interessante, vale a pena fazer a luz de Rembrandt, se você tiver o controle dessa luz. Uma outra característica da luz é a difusão, se ela é mais dura ou se ela é mais suave. Aqui a gente tem um exemplo. E, mais uma vez, ressaltando que a sombra é muito importante, porque a gente percebe esse efeito muito mais na sombra do que na luz em si. Então, se eu pego aqui a sombra projetada desse tubo,
aqui eu vejo que a linha da sombra é bem definida, né? Eu consigo ver o formato bem certinho. Essa é uma luz mais dura. Quando eu vou para a luz mais suave, o que acontece? Eu não tenho uma definição exata de onde acaba a luz e de onde começa a sombra. Ele fica num degradê, num gradiente, que vai trocando de uma cor para outra suavemente. Né? Aqui dentro é a mesma coisa, eu tenho uma linha aqui da sombra, e aqui eu não consigo, se eu tentar botar qual que é a linha, onde acaba a sombra, eu não consigo determinar, porque ela está difusa. É algo que vai fazendo uma transição suave de um para o outro. E aí, qual que é a melhor luz? Depende do que você quer transmitir. Essa luz mais suave vai ter um efeito parecido com aquela do primeiro que a gente viu. Essa luz mais suave vai dar uma questão de suavidade mesmo, de tranquilidade, de calma. Essa luz mais dura dá um pouco mais de agressividade, de decisivo, de definido. Aqui é um pouco mais indefinido. Então, em determinadas fotos, a luz suave vai ficar mais bonita, mas dependendo do que você quer, a luz dura vai ser o que vai te ajudar. E aí isso depende da característica da luz. Se eu tenho, por exemplo, mais uma vez, a janela, e o sol estiver entrando pela janela diretamente, ele vai produzir uma luz mais dura. Se eu quiser essa mesma janela fazer com que ela fique suave, você pode colocar um voal, uma cortina, aquela cortinazinha transparente, que ela vai ter esse efeito de difusor, que a gente chama. E ele vai gerar essa luz mais suave, mais calma. Para fotografar a pessoa, essa luz suave é sensacional. Vamos lá, nosso próximo quesito aqui. Aí aqui a gente já sai um pouco de luz e vai passar um pouco para a composição e equilíbrio da imagem. Então, uma coisa que é preciso deixar claro quando a gente está fotografando é o que é que eu estou fotografando. Então, nessa primeira foto, é uma foto aqui da minha escrivaninha, você vê o que é essa foto? É a foto do teclado, do fone, do mouse, do Buzz? Eu posso até pensar que é do Buzz porque ele já é o personagem das outras fotos, né? Então eu posso até achar, beleza, é do Buzz. Mas essa foto não deixa claro. Ela tem tanta coisa e o fato de ter elementos não é o problema. É o fato de todos esses elementos estarem meio que concorrendo visualmente um com o outro. O teclado está ganhando uma grande parte aqui da imagem, mas ao mesmo tempo tem muita coisa em volta dele, então não fica claro o que eu estou transmitindo. E aí, quando eu penso, olha, eu tenho que ser claro no que eu estou transmitindo, posso fazer uma composição como essa. Então, aqui eu tenho vários elementos, ó. Você pode ver que a maioria dos elementos dessa foto continua nessa foto. Eu tenho o teclado, eu tenho um fone que nem estava aparecendo aqui até, um fone, o mouse, aqui essa bateria extra, aqui a Alexa. Eu tenho um monte de coisa que está compondo a minha foto. No entanto, fica evidente quem é o assunto principal da foto. É o Buzz. Né? Pela composição que eu fiz, eu consegui deixar evidente quem é que está na foto. O restante está aqui, mas ele está só compondo. Né? Essa é a primeira coisa, deixar a foto mais limpa possível, com menos elementos que atrapalhem a imagem, apesar de poder ter elementos, mas que elas ajudem e não atrapalhem. Uma outra maneira de fazer isso também, de deixar claro o assunto que eu estou fotografando, é utilizar o foco. Nesse caso, no celular fica um pouco mais difícil de você fazer um foco mais restrito, mas ainda é possível. Como que você faz isso? Quando você distancia o objeto que está na primeira camada dos objetos que estão nas outras camadas. Então, aqui nesse caso, que é ainda essa mesma foto do Buzz, essa parte que está aqui atrás está muito mais longe do que ele que está aqui em relação à câmera que eu estou usando, em relação ao meu celular. Então, ele está focado e eu consigo desfocar o restante. Esse é um efeito que você consegue fazer com qualquer câmera, inclusive com a câmera do celular. Alguns celulares têm o recurso de você fazer aquele modo retrato, né? Que você consegue desfocar o fundo artificialmente. Esse é um efeito legal, pode usar, mas tenha cuidado, porque às vezes ele não fica muito bem definido e ele pode estragar a sua foto. Então, ao invés de favorecer a foto, ele acaba estragando. Então, se você fizer usando esse recurso, faz uma outra sem o recurso só para comparar, para ter certeza de qual é a melhor foto. Um outro recurso que tem, os celulares têm também, as câmeras, é quando você encontra essa florzinha.
Essa florzinha, ela é o modo de... esqueci agora o nome do modo. Quando você fotografa bem de perto, macro, lembrei, macro. O modo macro, que é justamente para você conseguir fotografar objetos muito de perto. O modo macro, ele te ajuda a fazer esse foco mais restrito também quando você está fotografando um ambiente, um objeto muito perto. Cuidado, porque toda câmera tem uma distância mínima que ele consegue focar. Então, às vezes, se você estiver muito perto do objeto, está lá tocando para focar, e ele não foca de jeito nenhum, você tem que afastar um pouco a câmera, né? Seja o celular, seja a câmera que você estiver usando, para ele realmente conseguir focar. Toda câmera tem a distância mínima que ele consegue. Beleza? Cuidado com isso. Mas essa é uma maneira, como eu estava falando, essa é uma maneira de dizer, olha, o que eu estou fotografando é esse aqui, ele está com foco, ele está com nitidez. O restante, que não é o meu assunto, vai estar um pouquinho mais embaçado. Continuando nessa questão do assunto, a gente tem as camadas, que eu falei lá atrás também. Então, aqui eu tenho sempre um primeiro plano, que são esses objetos que estão aparecendo primeiro, um plano central, vamos dizer assim, que são objetos que estão aparecendo depois, e um terceiro plano, um plano de fundo, que está aqui. Quando a gente trabalha com fotografia, eles vão ganhar essas camadas. A gente pode ter 1, 2, 3, 5, 10, 20 camadas, isso depende do que a gente está fotografando. Quanto mais a gente conseguir fazer essa profundidade, ou seja, dar essa dinâmica de ter elementos, um mais na frente, outro mais atrás, melhor. Porém, a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com todos os elementos que estão na foto. Aqui, essa é uma dica de ouro. Sempre olhe o que está no fundo da imagem. É muito comum a gente prestar atenção no que a gente está fotografando, no nosso assunto, e o nosso olho, o nosso cérebro, ele meio que desconsidera o restante. A gente já tem esse costume de, quando a gente está prestando atenção numa coisa, a gente desconsidera o que está em restante. E aí a gente acaba não enxergando o que está no fundo. Quando você estiver fotografando, olhe, pense e ajuste. Então, eu estou fotografando aqui, eu olho. O que está aqui no meu fundo? Um monte de cabo que está só sujando, atrapalhando. Está uma bagunça isso daqui, atrapalhando a minha imagem. Então, eu olho como eu posso melhorar, ajusto. Vou lá, tiro os fios. Aqui, o que aconteceu? Depois que eu tirei os fios, eu percebi que a cabeça do bus estava colando com essa camada aqui do fundo. Então, eu tinha um elemento que estava praticamente grudado no outro. E aí eu tenho, o nosso cérebro também tem uma capacidade de juntar elementos num bloco visual. E a minha visão acaba fazendo com que isso daqui, tudo se torne um bloco só. Tudo que está grudado, ele transforma como um bloco só. Eu enxergo isso aqui tudo como uma coisa só. E aí, para eu deixar minha foto mais bonita, mais interessante, mais evidente do que eu estou fotografando, uma solução é, eu separo, eu distanciei aqui. Eu separei o que eu estava fotografando da camada lá do fundo. Apesar do braço ainda estar triscando, mas aqui a própria luz, eu joguei uma luz aqui de fundo, aqui já ficou um pouco mais embaçado. Você usa todos esses elementos para mostrar, para destacar, olha, isso daqui é o que eu estou fotografando, isso daqui é fundo, então ele está lá. Tá vendo? Como eu tenho um espaço aqui, vazio, eu posso usar esse espaço vazio justamente para colocar o meu assunto e deixar ele mais interessante. Então, olho, penso, olho o que está no fundo, sempre olho o que está no fundo. Se precisar, eu tiro o fundo, troco o fundo, vou para outro lugar para melhorar, para deixar claro o elemento que eu estou fotografando. Aqui, mais uma vez, nessa questão do fundo. Eu estava aqui em casa fazendo exatamente isso que eu estou aconselhando vocês a fazerem. Eu peguei meu celular e saí pela casa pensando, o que é de elemento aqui do meu cotidiano que eu posso transformar em fotografia? E aí eu vi essa estante que fica aqui atrás do escritório. Quando eu voltar no vídeo, vocês vão até ver, elas ficam aqui atrás de mim. E aí o que acontece? Você tem esses elementos de planta, né, natural, de jardim, mas tem uma coisa inusitada, que é, mais uma vez, como a gente está vivendo um período muito diferente, eu passei a pendurar as minhas máscaras aqui nessa estante. E é algo que é desse tempo, porque se fosse há 2 anos atrás, eu poderia ter essa mesma estante, mas essas máscaras não estariam aqui,
porque elas não faziam parte do meu cotidiano, e agora fazem, ou seja, é algo inusitado ter máscaras no meio de um jardim. E aí eu fui fotografar. Quando a gente pega para fotografar, a nossa primeira intenção é justamente apontar e clicar. E aí eu fiz uma foto aqui, por exemplo. E o que aconteceu? Apareceu aqui no fundo um monte de coisa que não combina com a minha imagem. Apareceu uma luminária, o sofá, isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Isso só suja a foto, atrapalha a informação. Aí eu fiz o quê? Mudei de ângulo. Quando eu mudei de ângulo, beleza, não tenho mais o sofá, mas o que apareceu aqui? Uma sacola, um negócio, um monte de coisa que continua não conversando com a minha imagem. Então, opa, eu olho, o que está na minha imagem? Esse daqui não faz parte da imagem, então eu vou tentar tirar ele da imagem. Virei para o outro lado, opa, ainda tem aqui alguma coisa. Até que acertando o ângulo aqui corretamente, de uma maneira que eu consegui fotografar só o que eu precisava, sem nenhuma outra informação, e eu consigo dar o destaque para o que realmente quero, que é essa dicotomia de plantas, de algo verde, natural, e da máscara, que não faz parte desse cenário. Então, mais uma vez, preste muita atenção no fundo. Sempre tem uma lixeira, um poste, alguém. Eu lembro quando, eu vou denunciar a minha idade agora, tinha a época do pérolas do Orkut, que era, né, o Orkut era antes do Facebook, a rede social, e aí o que tinha de foto de menina tirando foto no espelho para postar no Facebook, lá atrás tinha alguém que estava no banheiro, por exemplo, com a porta aberta, e aí a menina postava a foto sem prestar atenção no que estava no fundo, e aparecia lá alguém usando o banheiro. Então, preste atenção no fundo. Além do fundo, uma outra dica é olhar os 4 cantos da imagem. Quando a gente está falando de enquadramento, é isso. O que está dentro da foto e o que está fora da foto. Nesse caso aqui, ó, a foto do Buzz, antes de fazer essa foto final, eu fiz uma foto que, quando eu olhei os 4 cantos, o que tinha? Um poste, que estava aparecendo bem aqui no canto. Esse poste não combina com a imagem. Ele é um peso visual que ele chama a atenção para cá desnecessariamente. Então, ele tira a atenção do meu assunto. Além disso, a margem aqui entre o final da foto e o final do meu assunto estava muito apertado. Então, eu não tinha respiro aqui. O que eu fiz? Um simples reposicionamento. Eu tenho a minha imagem melhor enquadrada, eu tenho a área de respiro aqui e tirei o poste. O poste não está mais aparecendo, não está mais chamando atenção ao que não era para chamar atenção. E eu tenho minha atenção toda voltada para o meu assunto. Então, uma outra dica é, olhe todos os cantos, olhe os 4 cantos. O que está dentro da foto e o que está fora da foto. E às vezes pode ser o contrário, você olha os cantos e vê que tem uma coisa que está bem aqui, que é legal, mas não está aparecendo na foto. Então você tem que trazer o ângulo mais para cá para conseguir mostrar isso, que não está aparecendo. Então preste atenção no que está dentro e no que está fora. Existem algumas regrinhas, existem algumas técnicas que nos ajudam a fazer essa composição. Uma delas, a mais famosa, poderia dizer, e a mais simples da gente usar também, é a regra dos terços. Alguém, não sei quem exatamente quem, descobriu que quando você coloca o elemento num desses 4 pontos, que é chamados pontos de ouro, você consegue ter uma foto mais interessante, você consegue ter uma foto visualmente mais dinâmica. Então, é como se você traçasse 2 linhas que divide aqui em 3 horizontalmente e verticalmente, fazendo esses 9 quadrantes aqui, e aí você tem o encontro de cada uma das linhas, pontos de interesse, onde você consegue chamar mais atenção e deixar a foto mais dinâmica. A maioria dos celulares, algumas câmeras também tem, você consegue ativar isso daqui. Então você vai lá e põe visualizar grade, ele vai te mostrar essa gradezinha aqui, que ele te auxilia na hora de fazer a foto. Você já tem essa grade, você aponta, coloca o que você está fotografando num desses pontos e você melhora um pouco a sua foto. Quer dizer que é uma regra, eu tenho que usar sempre? Não. Mas é um recurso para você utilizar. Então eu posso deixar o meu assunto no meio? Pode. Mas dependendo da composição, se você põe ele num dos pontos de ouro, você vai ter uma foto melhor. Testa, faz ele no meio e testa com ele deslocando um pouco mais para o lado, colocando nos pontos de ouro. Isso ele começa, quando você começa a fotografar e você começa a praticar, isso acaba se tornando automático, assim, você
começa a fazer esse tipo de composição sem nem perceber. Essa foto, por exemplo, ela já tinha aparecido aqui, né? Mas eu fiz sem nem perceber que eu estava fazendo isso, que eu estava deslocando o assunto um pouquinho mais para a lateral para encaixar ele na regra dos textos. Aqui é a mesma coisa. Também eu não fiz propositadamente, eu não coloquei a grade e botei exatamente ele. Não, mas quando eu fui olhar, ele já estava obedecendo a regra dos textos. Além dessa regra dos textos, como eu falei, ela é a mais famosa, existem várias outras, mas esse curso é um curso básico, não dá para a gente ver todas. Mas aqui eu vou trazer outros elementos de composição que também nos ajudam a deixar as fotos mais interessantes. Então, uma delas é a linha. Aqui eu estava numa estação de trem, e a estação de trem, normalmente, construções, você já tem essas linhas prontas. Então, você pega escada, escadaria, prédio, você já tem essas linhas, esses pontos de fuga pronto, você só precisa prestar atenção para colocá-los de maneira interessante. Então, aqui eu tenho essa linha que ela vem praticamente no canto aqui da foto. A outra linha que sai exatamente do canto dessa foto. Então, esse tipo de coisa, você vai olhando os 4 cantos e vai encaixando a sua foto para que ela fique mais interessante. Sempre que eu tiver uma foto de paisagem, eu prestar atenção. Aqui é difícil de perceber, mas de certa maneira você consegue ver. É tentar deixar sempre a linha do horizonte corretamente, porque é muito estranho quando a gente olha para uma fotografia e a linha do horizonte está torta. A gente tem uma sensação ruim de meio que está caindo, alguma coisa nesse sentido. A não ser que essa seja a intenção, que você realmente queira criar algo que é muito estranho aos olhos, para incomodar, deixa sempre a linha do horizonte alinhada. Os celulares também já tem algumas ferramentas que você cria um horizonte artificial e ele te ajuda a deixar posicionado corretamente para você deixar a linha do horizonte certinho. Aqui uma outra exemplo de composição, onde eu trabalho com linhas também, e aqui também de ângulo de visão. Aqui não tinha muito o que fazer, porque, enfim, eu era baixo, os prédios eram altos, então por isso dá essa dinâmica, né? Essa sensação de vertigem aqui tão alta, né? Como se o céu estivesse cortando os prédios aqui, né? Nessa linha, nessa seta que vai para baixo. Mas aqui tem uma questão interessante. Eu tenho várias fotos, né, nessa mesma, foi uma sequência de fotos. E eu acabei pegando essa daqui porque essa pessoa que estava andando aqui na rua, ela veio daqui e atravessou. Engraçado que ela não atravessou na faixa, né? Ela atravessou meio que seguindo essa linha aqui, o que foi excelente para a minha fotografia. Mas eu tenho foto dele aqui, aqui, aqui e aqui. E eu peguei justamente a foto em que ele estava mais próximo desse ponto central, que é onde todas as linhas convergem, ou seja, aqui eu estou direcionando o olhar, eu tenho literalmente umas setas, né, umas linhas dizendo, olhe para cá. Então, nessa composição, esse é o ponto mais interessante da fotografia, todas as linhas apontam para cá. Então, faz sentido que tenha um elemento aqui para onde eu olhar, né, essa pessoa. Eu posso ter essa mesma foto sem essa pessoa, ela vai continuar interessante, mas com essa pessoa ela fica mais interessante ainda. Então, preste atenção nisso, de qual as linhas, de onde, para onde as linhas estão direcionando o olhar na fotografia. Aqui eu tenho um outro exemplo. Nesse caso, eu sou o modelo, né? Algo que é abominável, né? Eu estou muito melhor atrás das câmeras do que na frente dela. Mas aqui eu estava numa viagem e aí a gente achou esse lugar, eu achei super interessante e pedi para uma pessoa me fotografar. Essa pessoa não era fotógrafo e aí ela fez primeiramente essa foto aqui. Na minha cabeça estava acontecendo essa daqui, mas não era eu que estava fotografando. Então, foi essa foto que saiu. Repare, é exatamente o mesmo lugar, eu tenho exatamente os mesmos elementos, mas veja que essa foto é muito mais interessante visualmente do que essa daqui. Essa ela tem uma harmonia, né? Eu tenho mais uma vez, as setas apontam diretamente para o meu rosto aqui, para a minha cabeça. E eu ainda tenho um espaço aqui negativo, ou seja, eu tenho um branco que está lá atrás, que me desenha aqui, né? Que me dá esse contorno. Você vê que é uma coisa muito simples, só precisou o quê? Descer alguns degraus, a pessoa chegou um pouquinho mais perto e encaixou, colocou a minha cabeça dentro do arco branco que estava vindo lá do fundo.
e eu tenho uma foto muito mais interessante. Então, aqui foi, opa, eu olhei e pensei, o que que tá bom e o que que tá ruim? Pô, tá legal, tem uma dinâmica aqui, tem as setas e tudo, mas poderia ficar melhor. Se eu colocasse, encaixasse a cabeça aqui, ficaria melhor. Eu pedi para a pessoa fazer isso e saiu essa foto. Então é isso, às vezes é um detalhe que parece besta, parece é detalhe demais, mas olha o que é transformar numa foto, mais ou menos, uma foto muito legal, né? Então são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. Continuando aqui no equilíbrio, uma outra característica é a simetria. Eu posso fazer uma foto simétrica ou assimétrica. Nesse caso, eu trouxe a maioria dos exemplos simétricos, mas eu posso trabalhar com assimetria também, que também é interessante, só dá mais trabalho. Mas aqui eu tenho elementos que é praticamente espelhados de um lado e de outro, e eu tenho aqui essa simetria. Apesar de eu ter falado, por exemplo, da regra dos terços, aqui, se eu tivesse aplicado essa regra dos terços, se eu colocasse isso daqui mais deslocado, ele provavelmente não ia ficar tão interessante porque eu ia perder essa conjunção das linhas aqui que dá essa simetria, ou seja, a beleza aqui está muito mais nessa seta gigante que está apontando do que na regra dos terços, que são aqueles 4 pontos. Ou seja, aquilo lá é um recurso legal, mas nem sempre ele vai ser o melhor recurso. Você realmente tem que olhar e pensar. E se preciso ajustar. Aqui é a mesma coisa, eu poderia ter colocado ela aqui no ponto de ouro, na regra dos terços, mas também não ficaria tão interessante quanto aqui, porque aqui eu estou trabalhando com minimalismo. Você vai perceber aqui até que no tratamento eu diminuí o, o azul do céu, né? Deixei ele bem clarinho, diminuí as cores aqui, deixei tudo bem clarinho para realmente dar ênfase aqui total na modelo. E aqui também é o lugar onde eu trabalho, também faz parte desse exercício de como eu posso fazer fotografia do que está ao meu redor, e é simplesmente a sombra batendo nas paletas da minha persiana. Aqui você tem um jogo muito legal de luz dura, que é o que está aqui, com luz suave, que é o que está aqui. Ó. Você tem essa dinâmica. E aqui eu tenho essas linhas que são bem verticais, que elas dão uma paz, assim, né? Ficam agradáveis aos olhos. E ainda assim, eu tenho esse outro elemento aqui, que ele não é exatamente igual, mas que ele ajuda a compor a fotografia. Então, é simplesmente olhar e enxergar a beleza das formas, o como uma coisa encaixa na outra, o como essas coisas são simétricas ou assimétricas, e realmente compondo a sua fotografia. Aqui eu tive o cuidado de tentar deixar isso daqui o mais vertical possível. Então, aqui, ó, a distância que eu tenho aqui é praticamente a mesma distância que eu tenho aqui. Para isso daqui ficar o mais reto possível, apesar da beleza também estar na imperfeição aqui, porque isso aqui não é completamente reto, mas a minha composição está retinha. Um outro elemento que também pode ser utilizado é o ritmo e a repetição. Aqui, nesse caso, não foi uma foto com celular, uma das poucas fotos que eu não fiz com celular mas foi a única que eu consegui lembrar para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho um alinhamento, né, de bailarinas, e eu consigo ter essa repetição, ó, todas elas na mesma posição, uma atrás da outra. Isso traz essa cadência, essa dinâmica, né? Eu tenho essa perspectiva. Também é algo muito interessante de fotografar. Dá para fazer isso com pilar, com vários elementos, com pessoas também no meio da rua. Dá para fazer com um monte de coisa onde eu consigo pegar isso, os elementos que estão se repetindo, e aí traduzir isso numa fotografia com essa composição. Aqui um outro elemento é o elemento de movimento. Nesse caso, a pessoa que está aqui em primeiro plano estava muito mais rápido do que a pessoa que estava aqui. E aí é um efeito que a gente precisa deixar o tempo de exposição um pouco mais lenta. É uma técnica também fotográfica que eu não vou conseguir explicar e explorar aqui para vocês, mas para quem tiver, mas é possível fazer isso quando você tem como esse ambiente aqui, de pouca luz, e você tem algo se mexendo muito e algo bem parado, você consegue trazer essa dinâmica. Então, o movimento também
pode ser um elemento da sua foto, vai depender do que você quer expressar. Então eu quero expressar, tá todo mundo apressado, mas tem uma pessoa que está com calma. Então eu consigo trazer esse contraste aqui também de movimento. Um outro elemento que a gente pode usar também é o elemento de moldura, que é literalmente colocar alguma coisa que recorta a sua foto, que ela funciona como uma moldura mesmo de quadro. Então aqui no caso eu tenho, a gente saiu, colocou o celular no chão, inclusive, fez essa foto, tem um lugar aqui perto de casa que tem essa estrutura de concreto, e aí a gente se posicionou justamente no buraco, né, que essa estrutura tem. Então, você tem aqui os pilares que estão fazendo essa moldura, eles estão desenhando, ou seja, eu estou falando, olha, isso daqui está servindo de moldura para o que está aqui. Então, a imagem, de fato, é essa daqui. E o restante, ele reforça o que está aqui dentro. Aqui é uma outra foto de uma moldura natural, vamos dizer assim. Essa foto, eu estava passeando no parque com a minha esposa e eu vi, simplesmente, opa, perdão, gente, saiu aqui, deixa eu voltar. Aí, voltei. E eu simplesmente vi. Essa é uma foto que estava pronta. Eu não fiz nada. A única coisa que eu pedi foi para que minha esposa passasse pelo lugar, exatamente pelo centro, para conseguir ter essa composição. E a gente teve que esperar um tempo para as pessoas passarem de um lado para o outro, até eu conseguir fazer uma foto vazia. Mas, enfim, já estava pronto. Então, tem essa árvore aqui, ó, que tá, a copa dela vai de um lado para o outro fazendo uma moldura. E aí eu tenho aqui o guarda-corpos da ponte aqui, né? Também desenhando aqui a linha, além da moldura, ele tem essa perspectiva. O pôr do sol nesse dia estava maravilhoso, né? Tinha um alaranjado nesse céu, essa cor é original. E ainda a terceira ponte, na ponte JK aqui de Brasília, lá no final. Então essa foto estava pronta, a única coisa que eu fiz foi pedir para minha esposa passar. Então, foi justamente olhar e prestar atenção para conseguir enxergar. Quantas pessoas passaram por esse lugar nesse mesmo dia? Quantas pessoas fizeram essa foto? Então, presta atenção em tudo que está à sua volta. E aqui, mais uma vez, eu tenho um modelo aqui, o assunto bem central. Por quê? Porque tudo está convergindo para esse centro. Opa, passei. Tudo está convergindo para esse centro. E essa moldura ainda reforça esse ambiente aqui da fotografia. Esse aqui é um outro exemplo de moldura, e essa é uma moldura até mais fácil de fazer quando você pega alguma coisa que tá e põe na frente, né? Ou seja, eu peguei aqui uma árvore que estava na frente e consegui enquadrar a lua. Aí tem uma coisa que me incomoda ainda, é aquela questão do ajuste pequeno. Ó. Esse daqui está triscando na lua. O ideal é que a lua tivesse aqui sem nada triscando nela, né? Para deixar realmente bem livre. Ainda tem isso daqui, mas enfim, só para mostrar como que essa árvore tá até desfocada, não dá para ver direito, mas ela está servindo de moldura aqui para a Lua. Então, preste atenção nisso. Impacto visual é um dos pontos do concurso, é o impacto visual. O que é o impacto visual? É realmente você trazer algo dentro da fotografia que faz as pessoas olhar e dizer, uau, é difícil de explicar, mas é isso, é trazer algo que seja diferente para quem está vendo. Então, pode ser linhas convergentes, como essa daqui que eu estou falando, onde você tem, né, os elementos fazendo uma convergência, ou pode ser algo inusitado, como essa questão aqui do encaixe de dois elementos que não tem nada a ver um com o outro, mas que acabam combinando. Ou simplesmente essa questão de grandiosidade, né, ou de simplicidade. Ao mesmo tempo que eu tenho algo que parece tão grande, tão gigante, eu tenho coisas muito simples, né, eu tenho só aqui umas pessoas, uma cerquinha, então são poucos elementos, mas que me trazem um grande impacto visual, ou seja, que fazem da minha fotografia algo que chama atenção, que enche os olhos. Uma das maneiras de você avaliar esse impacto visual é pedir para outra pessoa olhar sua foto. Então faz a foto e mostra para outra pessoa e fala assim, e aí, o que você achou? O que você está vendo nessa foto? Porque às vezes quando a gente está criando a fotografia, a gente fica tão apaixonado pelo que a gente está criando, que a gente não consegue ter uma visão real, né? A gente acaba achando que, eu estive lá, fui lá, fiz o que o Lucivan falou, pensei num conceito,
e aí coloquei aqui os elementos, e aí encaixei, mas a foto não ficou boa. Às vezes a gente está tão apaixonado pelo processo que a gente fez, que a gente não consegue enxergar. Então, perguntar para uma outra pessoa, para essa outra pessoa avaliar, uma dica que eu deixo aí também para a gente conseguir avaliar essa questão do impacto visual. E o negócio é que a gente não tem tempo, o ideal é deixar dormir também. Muitas fotos dessas que eu trouxe para você, eu fiz há muito tempo. E algumas delas, na época que eu fiz, eu nem achava tão legal assim. E agora, revisitando o meu material para poder trazer para vocês, eu vi algumas fotos muito interessantes. Então, às vezes, depois que você faz a foto, deixa ela dormir, esquece dela, e aí mais para frente, quando você pegar essa fotografia novamente, você vai ter um olhar novo sobre aquela fotografia, um olhar mais externo. É como se você não ficasse ofendido se você mesmo falar mal da sua fotografia, porque é como se você estivesse falando mal da fotografia de outra pessoa, porque é seu do passado, né? Que já foi. Mas tentar ter esse olhar externo é uma boa maneira de você conseguir avaliar a sua foto. Um, uma outra uma outra questão aqui importante para a fotografia, infelizmente a gente não vai conseguir tratar ele nessa aula, porque só o tratamento é uma aula completa dessa que eu dei agora, mas é justamente fazer um tratamento. A maioria dos celulares, das câmeras, das câmeras não, dos celulares, já vem com o próprio programa que faz o tratamento da imagem. E existem uns aplicativos gratuitos, como Snapseed, o Lightroom, que você consegue usar gratuitamente para melhorar a sua imagem. Opa, tem alguém falando aí? Para melhorar a sua imagem. Então, fazer o tratamento da foto, olha, essa é a foto original e essa é a foto tratada. Você consegue trazer muito mais dinâmica e deixar a foto muito mais interessante. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, procura no YouTube, tem bastante vídeo ensinando tutorial. Infelizmente, eu não vou conseguir entrar aqui, mas basicamente, o que eu fiz aqui? Eu mudei um pouquinho as cores, mas isso não é o mais relevante. Eu aumentei o contraste, ou seja, aqui estava um cinza, deixei ele um pouco mais claro. Aqui o que estava escuro, eu deixei ele mais escuro, então tem um contraste aqui do claro e do escuro. Deixei ele um pouquinho mais amarelado também, para pegar essa questão do pôr do sol. Procura essas dicas de tratamento que ela pode dar um grande up. Mas cuidado também. Deixa o tratamento o mais natural possível, né? Não exagera, porque às vezes estraga a foto no tratamento. Tratamento, tem um colega amigo meu que é fotógrafo, que ele é um fotógrafo especializado em culinária, e aí ele faz esse paralelo, que o tratamento é como o tempero da comida. Se você tem uma comida super saborosa, mas você põe muita pimenta, você não vai nem conseguir apreciar o sabor da comida porque ela está muito apimentada ou muito salgada. Então, o tempero consegue deixar a comida mais interessante, ressaltar o sabor, mas se ele ficar demais, ele vai tirar o brilho da comida e vai ficar ruim de comer. A foto é a mesma coisa. O tratamento ele pode melhorar a foto, deixar ela mais bonita, mas se ele tiver muito carregado, muito pesado, ele vai deixar a foto ruim, vai atrapalhar a foto do que ajudar. Então vamos lá, recapitulando tudo que eu falei. Primeiro, planeje, pense, né? Pega um tema que você já domina, uma ideia que algo que você já sabe, que já tem conhecimento, e pensa como eu consigo transformar isso numa imagem. Segundo, faça a imagem, utilize o método OPA, que foi isso que eu falei. Enquadra, vai lá, pensa na sua imagem, bota certinho no lugar e dá uma olhada, olha os 4 cantos, olha o que está na frente, o que está no fundo, olha de onde está vindo a luz, a quantidade de luz. Se for preciso, muda de lugar, muda a posição da luz, muda a posição do assunto, vai para um ambiente mais iluminado, enfim. Olha, pensa, ajusta, utilizando os elementos que eu passei. Esse vídeo vai ficar disponível no site, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Volta no vídeo, olha de novo os exemplos, as ideias, refina a sua foto, refaz e clica, testa, faça a sua foto. O terceiro ponto é o tratamento. Se você tiver mais um tempinho, dedica um pouquinho para dar uma editada, aumentar um pouquinho do contraste, mexer um pouquinho na saturação, dar uma melhoradinha na sua foto, mas o mais importante é não deixa de participar.
Mesmo, não tive tempo de ter uma ideia, não tenho uma ideia nenhuma. Se você não tiver ideia nenhuma, fotografe o que está ao seu redor. Faça como eu, pegue a sua câmera e sai procurando dentro de casa o que, que dá para fotografar. Mesmo que eu tive uma ideia maravilhosa e quero fazer isso. Tem os dois processos, você pode começar tendo a ideia ou começar pegando e saindo fotografando. Daqui a pouco você vai estar fotografando e alguma coisa vai ficar legal. Ou de tudo, não tenho, nem tive uma boa ideia, nem saí pela casa e consegui fazer foto legal. Então, pega aquela foto de viagem que você já tem, que você sabe que é legal, que você já gosta, e manda para o concurso, mas não deixa de participar. Lembrando que as inscrições vão até dia 15 de agosto, então até lá você pode ou fazer a sua foto, ou sair procurando fotos legais pela sua casa, ou buscar essa sua foto que está aí no arquivo para poder enviar. Mas o mais importante de tudo é divirta-se. A fotografia, ela tem que ser prazerosa, ela é algo que é legal de você registrar, de você mostrar, mas o processo de fotografar é algo que é muito gostoso. Então, aproveite esse momento, sabe? Se realmente se delecie. Não é para você ficar irritado, porque minha luz aqui não está boa, porque o ângulo eu não consegui fazer. Não, tenta aplicar os conceitos, mas o mais importante é se divirta, né? Faça disso uma experiência legal, prazerosa. E aí, se você fizer disso uma experiência prazerosa, muito provavelmente a sua foto vai sair bem melhor do que se você ficar somente preocupado em fazer a técnica, em aplicar de um jeito específico, né? E aí, se for algo que você já gosta, sei lá, eu gosto de cozinhar, então para mim é muito prazeroso cozinhar, traduzir essa cozinha na fotografia, traz esse prazer também para a fotografia. Então, o mais importante de tudo é divirta-se. Gente, as inscrições vão até dia 15 de agosto, então não perde tempo, faz a sua foto, envia. Se não conseguir fazer foto, vai lá no seu arquivo, vê uma foto de viagem e manda. Bem, gente, então eu vou ficando por aqui. Acessem lá o site. Qualquer dúvida também pode mandar no e-mail do concurso. O pessoal do administrativo da Amprev está super atento na questão do concurso. Entra no site, explora lá que tem a autorização de uso de imagem, o edital do concurso, tudo direitinho. Então, participe do primeiro concurso de fotografia. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui e não deixem de participar.